Vamos começar hoje a notícia que surgiu da pesquisa do Vox Populi, com o Haddad subindo, né, para acho que um 22 e o Bolsonaro com 18. Né, nas pesquisas anteriores do Datafolha e do Ibope, o Bolsonaro estava na frente, a surpresa seria o Haddad subir. Mas o programa do PT hoje foi muito forte, no sentido emocional da coisa, né? Porque, na verdade, propaganda é muito mais emoção do que razão, né? Razão, aquela coisa que se você vai raciocinar muito em frente a uma emissora, a um canal de televisão, você desliga a televisão e vai ler um livro onde você vai usar mais a razão, né? Falava isso para o meu antigo e respeitoso companheiro Florestan Fernandes, filósofo intelectual importantíssimo do Brasil, que já não está mais aqui, mas às vezes o professor falava comigo sobre a força da televisão. Eu falava: professor, não adianta a gente querer muita racionalidade sobre a televisão, porque televisão é emoção, né? As pessoas trabalharam o dia inteiro, chegam em casa, querem se emocionar de alguma maneira, né? Ou com o futebol, ou com a política, ou com a novela, ou até com o jornalismo, né? Então a televisão é muita emoção. E a propaganda, e no ponto do quesito emoção, hoje a campanha do PT acertou em cheio. Para quem gostava do Lula, para quem não gosta do Lula, né? Porque foi uma leitura da carta, uma carta do Lula passando o bastão para o Haddad, né? Uma carta bem emocional, né? Com cenas daquela do Brasil que deu certo, segundo o PT, né? E aí acertaram na mosca do ponto de vista da propaganda eleitoral, né? O Haddad naturalmente vai subir nas pesquisas, porque 29% do eleitorado, segundo todas as pesquisas do Brasil, hoje é petista, cerca de 39% poderia votar ou votaria com certeza num candidato indicado pelo Lula. Então o PT, em cima disso, fez um programa bem emocional em cima dessa passagem de bastão do Lula, né, se vitimizando com aquilo que ele diz que é a perseguição da justiça a ele, a perseguição do Moro, do TRF4, a ele, e passando o bastão para o Haddad, com força, dizendo: vamos levar em frente essa luta, né, e fazer o Brasil feliz de novo, que é o foco da campanha do PT. A campanha do PT é bem esse foco, é o Brasil feliz de novo, é a lembrança dos bons tempos, que eles dizem, do governo Lula e dos 8 anos do governo Lula. E, de uma certa maneira, foram avalizados logo em seguida pelo programa do Meirelles. Porque o Meirelles, que tem um programa muito bem feito, né? E ele procura se vender dizendo: olha, eu tanto atendi ao Lula, quando preciso o Lula me chamou, o Temer me chamou também, a iniciativa privada me chama, porque eu sou competente. Aí então ele mostrou que contra números não há argumentos. Se mostrou os números do governo Lula, quando ele foi presidente do Banco Central, com baixo desemprego, inflação baixa, reservas altas, crescimento econômico, né? Então, ao tentar se vender como gestor disso, né, é aquela coisa, né? Quando você gosta de uma coisa, você vai no original, não na cópia, né? Então, entre o Lula e o Meirelles, quem gostou do governo Lula vai preferir o Lula do que o Meirelles. E o Meirelles acabou avalizando um pouco aquilo que foi o governo, digamos, as coisas, a melhora de vida da condição do povo brasileiro durante o governo Lula. Até o Alckmin, lá um pouco mais à frente, depois, quando ele falou mal do governo Temer e do governo Dilma, mas não falou mal do governo Lula. Mostrou obras paradas, o país com tudo parado, mas atribuído ao último ano do governo, à última gestão da Dilma e ao governo Temer, que ele ajudou a colocar no poder. Então, eu acho que hoje, no horário eleitoral de hoje, o PT marcou pontos. Isso deve se refletir, inclusive, nas próximas pesquisas, a subida do Haddad, né? Hoje o Ciro Gomes também fez uma declaração dizendo que se o Haddad for para o segundo turno, ele naturalmente votará no Haddad. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai dar parabéns para o Bolsonaro e vai desaparecer, vai se afastar da política, porque ele acha que vai ser uma tragédia para o país, né? Então o Ciro, nesse ponto, ele já se colocou bem, né? Ele já se coloca na esquerda, né? Dizendo que também, ao mesmo tempo, se ele passar para o segundo turno, ele vai precisar do apoio do Haddad e dos petistas. Então ele já se posicionou melhor ali, né? O Haddad não fez crítica a ninguém, o Ciro, com os seus 33 segundos, faz aquele comentário
também sempre no sentido de que o país está afundando e que nós temos que ter projetos para seguir em frente. Ele só tem 33 segundos na TV, tem que recorrer às redes sociais, né? Em algumas pesquisas, as anteriores, a do Datafolha e a do Ibope, ele estaria em segundo lugar, né? A Vox Populi já colocou o Haddad em primeiro. Vamos aguardar a próxima pesquisa, parece que amanhã tem do Datafolha também em Globo, né? Então, esse lado da esquerda está bem definido, né? O Boulos hoje exagerou um pouco, chamou tudo de palhaçada. Quando ele teve a oportunidade de entrar na TV, ele falou isso aqui tudo é uma palhaçada. Claro, ele estava se referindo ao programa do Alckmin que vinha em seguida, mas parece, televisão é muito importante, né? Na hora que ele falou isso aqui tudo é uma palhaçada, ele parece que englobou todo o horário eleitoral gratuito, né? Então, não acho que foi uma aparição muito boa, né? O Álvaro Dias continua naquela de ser o sujeito lá, o candidato que é o candidato da Lava Jato, né? Mas o candidato da Lava Jato é o Bolsonaro, né? Esse é outra também. Não adianta ter a cópia, entre o original e a cópia, você fica com o original. Quem acha que a Lava Jato foi a coisa mais importante que aconteceu no país, que a corrupção todos os políticos são corruptos, não adianta mais, quem é a favor dos militares, vamos resolver tudo na bala, no tiro, né? Mesmo que a intervenção militar no Rio de Janeiro não tinha resolvido muito a questão da violência no Rio de Janeiro, vai votar no Bolsonaro. Não adianta você querer imitar o Bolsonaro, como não adianta você querer imitar Lula e Haddad, né? Então, vão no original. Por isso que essa eleição, aos pouquinhos, vai se definindo bem em duas áreas. Bom, mas antes deixa eu falar do programa do Alckmin, que é o que tem mais tempo, tem 5 minutos e meio. Então, o Alckmin, assim, ele está com aquela biruta do vento, né? Uma hora o vento está para cá, ele bate para cá, depois bate para lá, depois bate para cá. Então daquele cara que precisa de tranquilidade, o Brasil precisa de cabeça, não pode ter violência, não é na faca, não é no tiro que vai resolver, mas ele também atira e dá facada, né? Então ele atira no governo Temer, ele atira no governo Dilma, ele atira no Bolsonaro e depois diz eu sou bonzinho. Esse é mais ou menos a propaganda. Na hora do almoço, o horário eleitoral dele, o comercial foi com uma mulher grávida. Então, tá meio sem... A gente entende, porque eu, como publicitário, entendo por que a campanha fica meio sem rumo. Porque a candidatura não sobe, né? Fica aquela coisa assim, eu costumo dizer assim, quando pesquisa sai em campanha e o candidato não está indo bem, é como se você pisasse no formigueiro. Sabe quando você pisa no formigueiro, as formigas espalham para tudo quanto é lado? Então, cada um vai dar um palpite. Um vai falar, tem que atacar o Bolsonaro. Outro fala, não, tem que atacar o PT. Não, tem que não atacar nenhum dos dois. Tem que dizer que você é a alternativa. Então eu sinto que a campanha do Alckmin está um pouco nisso. Vira uma esquizofrenia mesmo, porque... Né, agora, como ele tem muito tempo de televisão, né, fala das coisas que estão dando certo, segundo ele, que é o bom prato, a questão da violência em São Paulo, né, que são coisas um pouco também difíceis, né? Você vê os telejornais hoje deram... que são 22 creches que estão sendo roubadas por dia no estado de São Paulo. Então não dá para você dizer na televisão, eu vou levar o combate à violência bem feito que eu fiz em São Paulo para o resto do Brasil. Quer dizer, vai ter 22 creches sendo roubadas em cada estado. Então fica difícil de você. Ao mesmo tempo está dizendo que não tem nada a ver com o governo Temer, né? É difícil, a não ser que a propaganda ache que você em casa não consiga ter o discernimento de ver que depois que derrubaram a Dilma, o PSDB foi fator importante dentro do governo Temer, né? Então, tem a sua contradição, né? E a mesma coisa que o PT agora ir para a televisão e dizer, olha, e fazer o seu discurso principal só atacando a questão da corrupção. Também vai ter problema, porque ocorreram casos de corrupção dos governos petistas, né? Não sei se da intensidade que a Lava Jato disse, mas que ocorreu. Então, cada um procura vender. Na verdade, a propaganda funciona como uma lente de aumento sobre as qualidades de cada candidato. E como se você estivesse olhando o binóculo invertido com os defeitos. Você procura ressaltar as qualidades e diminuir os defeitos. Neste caso, a campanha do PT está funcionando bem, porque realmente o país estava melhor antes, na época do Lula, do que agora, né? Então o Alckmin está tentando fazer o possível para tentar alcançar o Bolsonaro,
o programa de terça-feira foi muito sobre a questão da violência, armas, um programa pesado para ver se agradava os eleitores do Bolsonaro. Não está conseguindo, então eu acho que se hoje a eleição, se eu pudesse fazer um prognóstico hoje sobre a eleição, eu diria que iriam para o segundo turno o Bolsonaro e o Haddad, que aliás já era uma previsão que eu fiz antes do início do horário eleitoral por uma série de questões, né? Primeiro pela boa lembrança do governo Lula, pela força que o Lula teve mesmo preso em 10 metros quadrados lá em Curitiba, sem fazer campanha em lugar nenhum, o cara está em primeiro lugar, né? Ele não precisou pegar nem jatinho, nem carreata, nem andar em jegue, nem comer pastel, nem cumprimentar as pessoas na rua, que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, né? Então essa é uma campanha inédita, né? Agora tem outro candidato que vai ficar no hospital muito tempo, né? Que é o Bolsonaro. Aí eu vou falar para vocês então do outro horário eleitoral. Esse horário eleitoral que o Bolsonaro não tem na propaganda, né? Que é o horário eleitoral que o Bolsonaro está tendo nos telejornais. Ele está tendo um espaço muito maior que ele teria se ele não tivesse sofrido atentado. Ao mesmo tempo que o atentado foi uma coisa muito ruim para a questão física dele, né? Óbvio, ele está lá de segunda operação, indiretamente acabou ajudando ele a solidificar o seu eleitor, que agora encara ele mesmo como um mito, que tomou uma facada. Então isso, eleitoralmente, para ele solidifica o seu eleitorado, né? Então esse é um horário eleitoral que o Bolsonaro, sem aparecer na TV na sua propaganda, que o tempo é mínimo, ele vai aparecer todo dia nos telejornais. Isso também ajuda a mantê-lo ou em primeiro ou em segundo lugar nas pesquisas. E o Alckmin vai ter dificuldade de conseguir superar isso, até porque a diferença está muito grande, de 20 para 10 pontos, e faltam quase menos de praticamente 3 semanas para a eleição. E vou falar para vocês também hoje de um outro horário eleitoral que existe, né, que eu como publicitário posso dizer, né, que alguns telejornais brasileiros às vezes parecem horário eleitoral gratuito de uma determinada tendência política, porque eles são feitos tão bem feitos para fazer você acreditar numa determinada tese política, e tem a vantagem de não parecer propaganda. Parece jornalismo neutro, o mais puro possível. E não é verdade, né? Então, aliás, a gente vê isso muito nas entrevistas da Globo News com determinados candidatos, né? O tratamento que, sabe lá, a Cátia Abreu recebeu da Globo News, o tratamento que o Ciro recebeu da Globo News, o tratamento que o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, recebeu na Globo News, com gente que foi torturada, né, com a Miriam Leitão, que na época da ditadura, tudo, não enfrentando o general Mourão, que é um admirador da ditadura militar e um admirador dos torturadores, né? Então, o tratamento é um pouco diferente. Então tem esse horário eleitoral dos telejornais, e eu estou constatando o seguinte, como os telejornais estão caminhando de ontem para hoje, o mercado já está preocupado que o Haddad pode ganhar a eleição, o dólar já subiu, a bolsa já caiu, né? Que a esquerda pode ser penta, né? Já ganhou 4, pode ganhar a 5ª vez. Então eu estou sentindo que a questão da prisão de 2 governadores do PSDB, né? Isso tudo está parecendo que vai vir delação do Palocci muito forte contra o PT na reta final da eleição. E para colocar o quê? No centro do campo de discussão do brasileiro, né, para que nas rodinhas, nos bares, em família, você só discuta a corrupção, né, como foco principal dos problemas do país. Não estou dizendo que não seja, e nem que não é. Só estou dizendo que isso é o que digamos, a direita hoje, e os telejornais, e o mercado vai tentar colocar como foco principal. E não o que aconteceu no país nos últimos 2 anos e meio com o governo Temer, né? Então o país está naufragando nos últimos 2 anos e meio com o governo Temer, a vida das pessoas, né? E a esquerda vai ao contrário, vai tentar colocar no foco principal a questão da falência do Brasil, do aumento do desemprego, aumento da gasolina, do diesel, do gás, da luz, que tem muito a ver com o dia a dia do brasileiro, né? Aí mexe muito com o dia a dia do brasileiro. Vai tentar isso como centro da discussão. Então nós vamos ter, daqui para frente, provavelmente, esses dois, do ponto de vista do imaginário, né?
da imagem, essa discussão. O que vai ser mais importante? Discutir o que aconteceu no Brasil de 2 anos e meio para cá, ou discutir a corrupção no Brasil? Que deve ter vindo desde, começou em 1500, quando o Cabral chegou aqui, né? Mas uma parte vai dizer, isso é tudo culpa do PT. Então, o eleitorado vai se dividir nisso. Vai ficar mais acirrado, né? Então, não sei como é que o PT vai responder a isso, né? Ou se vai continuar na sua toada de que o Brasil vamos fazer o Brasil feliz de novo. Eu acho que essa questão do dia a dia, né? A economia é que acaba decidindo as eleições presidenciais, sabe? Como é que está a sua vida? Isso é a história das eleições presidenciais. Não no Brasil, no mundo, né? Se as pessoas estão contentes com a sua vida, a pessoa tem emprego, o país está progredindo, trabalho, desenvolvimento, as pessoas votam nos governos que estão no poder. Se não estão assim, elas votam na oposição, né? Por isso que o Temer hoje está tão em baixa, né? Senão seria ele o candidato, né? O Temer está meio bravo com o Alckmin, né? Isso já disse aí que se o Alckmin continuar atacando ele vai prometer uma surpresa muito desagradável para o Alckmin, porque o Alckmin está dizendo que ele não tem nada a ver com isso, né? Que o Alckmin está dizendo que ele não tem nada a ver com o governo Temer, mostrando as obras paradas, tudo, o país parando, né? Como se o impeachment da Dilma, o PSDB não tivesse papel nenhum, nem participasse do governo e nem adotasse e nem implementasse o seu plano de governo no governo Temer. Então nós vamos ter essa divisão agora, daqui para frente, né? O importante que eu quero nesse bate-papo que a gente tem é que, sempre costumo dizer, o que difere a gente dos papagaios, além das penas verdes que a gente não tem, é que o ser humano é dotado de cérebro, né? O papagaio não. O papagaio, o que você fala para ele, ele repete, né? Você canta o hino nacional, ele repete, o hino do Corinthians, ele repete, dá o pé louro, ele repete, o nome da sua mãe, da mulher, da empregada, do filho, do vizinho, ele repete bonitinho, uma gracinha. Ele é um animal muito simpático. Nós, seres humanos, somos dotados de cérebro. Então a gente pode receber todas as informações de todas as áreas, da propaganda eleitoral, do Jornal Nacional, do Jornal da Band, do boteco da esquina, do amigo, da mulher, do marido, do filho, mas você tem o cérebro, você pode processar todas essas informações e você decidir por si mesmo, não apenas repetir aquilo que a propaganda, o jornal, os telejornais dizem para você, né? Então isso, eu falo isso como jornalista e como publicitário, né? A nossa diferença com os papagaios é que nós conseguimos receber essa informação e não apenas repetir aquilo que estão dizendo para a gente. Melhor a gente raciocinar e pensar, opa, peraí, estão me dizendo isso, peraí, coisas do tipo, né? O PT fala o Brasil feliz de novo, mas o PT não toca no assunto da corrupção. Será que está correto? E o Alckmin, diz, o governo mete o pau no governo Temer. Peraí, mas o Alckmin não participou do governo Temer, não deu golpe na Dilma, a Dilma era corrupta, e ele está falando mal do governo que ele está no governo e ajudou a colocar, ele fala da segurança, que vai passar a segurança que tem em São Paulo para o Brasil inteiro, e aí você vê a situação da segurança em São Paulo, como é que está. Então você tem que, né? Aí que você não pode só repetir, você tem que processar e ver o que no fundo é melhor para a sua vida e para a vida do país, né? Essa aqui é a minha contribuição aqui para tentar traduzir um pouquinho para vocês aquilo que é a propaganda e o telejornalismo, que muitas vezes faz propaganda eleitoral, passa para a gente, tá bom? A gente volta no sábado, curta e compartilha aí o nosso videozinho aí para tentar ajudar a abrir a cabeça de mais gente. Também não concorde comigo não, hein? É importante, você ouça o que eu estou falando, processa e vê, olha, esse malfitano está falando, não concordo com nada que ele fala. Ótimo, você está pensando pela sua cabeça, não por aquilo que eu estou dizendo para você. Aí está sendo realmente, não está sendo um papagaio, está sendo um cidadão. Tá bom, a gente volta no sábado. Um abraço para vocês.